Entrega das obras na Avenida João Firmino, em São Bernardo, estão com 1 mês de atraso. Banco Mundial libera empréstimo para a recuperação da represa Billings. Planetário em Santo André reproduz céu livre de poluição. Começa agora o Web Notícias com as principais informações do ABC. As obras da Avenida João Firmino, que liga o centro de São Bernardo ao bairro Assunção, estão atrasadas. O fim da reforma estava previsto para o início de março. Moradores e motoristas que passam diariamente pela região reclamam dos grandes congestionamentos. Em nota, a Prefeitura afirmou que os atrasos ocorrem por problemas nos serviços realizados no local pela Sabesp, mas não deu um novo prazo para a conclusão das obras. O Banco Mundial aprovou um empréstimo de quase 38 milhões de reais para a Prefeitura de São Bernardo investir em obras de recuperação da Billings. O recurso será utilizado para a urbanização de assentamentos, construção de novas residências e na elaboração de programas para o uso sustentável da água. Para o dinheiro ser liberado, é necessária a aprovação do Ministério da Fazenda e do Senado Federal. Luiz Eduardo Sato para o Web Notícias. Santo André inaugurou o planetário que simula como seria o céu sem as luzes e a poluição da cidade. 18 metros de cúpula, o planetário Johannes Kepler de Santo André é o mais moderno e o segundo em tamanho do país. Aqui no planetário, o sistema de projeção óptico-digital permite ver o céu em 360 graus. São mais de 6.000 estrelas que brilham na cúpula. Além do projetor óptico, existem 2 projetores digitais que permitem uma visão completa do céu. Durante a exibição, são mostrados desde os momentos iniciais do Big Bang, que deu origem ao universo, até os dias de hoje. Você não precisa abrir cúpula para ver estrelas, ou você pode projetar as estrelas durante o dia, porque na verdade é uma projeção. Independente se está fazendo chuva, se tem nuvens, se tem sol, não interessa. A intenção é que a novidade desperte o interesse das crianças por astronomia. Elas aprendem com muita mais facilidade, fora que existe toda uma equipe formada na área de astronomia, preparados por isso com mestrado, com doutorado, para ensinar as crianças. Confira a previsão do tempo para quinta-feira na região. O sol aparece durante todo o dia. Algumas nuvens podem aparecer durante a tarde, mas não há previsão de chuva. À noite, ventos de até 19 km por hora deixam o clima mais ameno. Em São Bernardo e Diadema, a previsão é de máxima de 28 graus e mínima de 15. Em Ribeirão Pires, a máxima é de 27 e a mínima de 16 graus. Em São Caetano, a temperatura máxima prevista também é de 27 graus com mínima de 15. O mesmo ocorre em Santo André e Mauá. Em Rio Grande da Serra, a máxima será de 27 e a mínima de 16 graus. O Teatro Elis Regina, em São Bernardo, é palco de 3 peças inspiradas em obras consagradas da literatura. As adaptações de Memórias de um Sargento de Milícias, A Cidade e as Serras e Vidas Secas serão encenadas nos dias 19 e 26 de abril. A entrada custa R$ 30. Estudantes e idosos pagam meia. Para conferir detalhes e horários das apresentações, acesse o nosso portal. 18 de abril é o Dia Nacional do Livro Infantil. Você já imaginou como seria publicar um livro aos 12 anos de idade? A sensação de ter um livro publicado, um trabalho realizado desse porte, ainda mais com pouca idade, é uma coisa assim, pra mim foi uma coisa espetacular. É um orgulho, né? Você chegar numa livraria e ver seu nome num livro, você poder falar pra todo mundo, ó, aquele ali é meu livro, eu consegui. Casos como o de Fábio e Aline ainda são considerados raros no país. De acordo com a Câmara Brasileira de Jovens Escritores, em 2011, foram lançados 120 livros de autores entre 14 e 22 anos. O número é considerado baixo, já que, por ano, mais de 2.000 títulos novos vão parar nas prateleiras das livrarias do país.
Enquanto pais e professores lutam para ensinar o gosto da leitura, esses dois exemplos mostram que existem crianças e jovens que já estão à frente. A ideia de Aline para escrever Leia-me se for capaz partiu por meio de uma lição da escola. Então eu inventei toda uma história e depois eu comecei a fazer várias situações do cotidiano de uma forma mais engraçada. Já Fábio começou a escrever o primeiro livro aos 4 anos e o lançou aos 12. Depois, resolveu alçar voos mais altos e escreveu a história das famílias de São Bernardo. Eu comecei a pesquisar para saber qual a relação dessas pessoas com os sobrenomes e assim nasceu o projeto Origem das Famílias. Os jovens autores têm outro ponto em comum: o mesmo mestre em língua portuguesa. O escritor precisa agradar ao público, né? E escrever o que o público precisa, né, ouvir, precisa ler, precisa sentir. O pai de Aline é autor de mais de 30 títulos e foi o responsável pela revisão dos 8 livros de Fábio e pela obra de Aline. A questão é o exemplo. Se os filhos virem os pais lendo, né, manuseando o livro, consequentemente os filhos vão tomar esse gosto pela leitura. Estes foram os destaques de hoje. No portal RR Online, você sempre encontra as principais informações do ABC.